Olá, hoje nós iremos meditar sobre a paixão de Cristo. Que paixão é essa? Uma paixão tão grande que foi capaz de trazer tamanho sofrimento para o nosso Jesus, pois ele foi capaz de enfrentar todas as dores, todos os desprezos, todas as perseguições, em nome do amor, dessa paixão pela humanidade, que ele muito o amou. Então, eu quero pedir para você que hoje possa meditar nessa paixão do nosso Jesus e o triunfo dele, que foi só depois da sua morte de cruz. Nós sabemos que hoje, em várias tradições, especialmente a cristã, ela é lembrada como um dos dias que o nosso Mestre Jesus estava sepultado. Como pode uma história perdurar décadas e décadas, milênio e milênio? Só existe uma lógica. Ela é verdadeira. Porque veio desde a tradição oral, falando do Cristo. Esse Jesus, ele já trouxe em si uma história de milagre. Desde o seu nascimento, sabendo que ele nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, com a finalidade de salvar o homem. A finalidade do nascimento do nosso Jesus, que deixou a sua glória ao lado do Pai, ele se tornou emanente para sofrer com o homem, como um homem sofre. Ele pode dizer que ele sabe o que é a dor de um desprezo, o que é a dor da exclusão. Tudo Jesus passou. Jesus, ele foi perseguido, foi desprezado. Uma sociedade, um povo, esperava Jesus nascer num palácio, já nascer no contexto político de poder para resolver a causa. Mas Jesus surpreende. Ele nasceu em uma manjedoura e do lado pobre e desprezado e perseguido. Quando em sua vida ele era confrontado, ele dizia: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. O que dizer de Jesus? Se ele é a divisa da história, quem crê, ou quem creia, ou quem não creia, está lá, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é soberano, ele é tremendo, ele é glorioso e ao mesmo tempo ele é humilde. A ninguém despreza, a ninguém abandona. Quando eu era criança, eu participava de 2 contextos religiosos. Um contexto de meu pai, que ele era das religiões de matriz afro. Esse dia também tem a relevância lá dentro. E também como de minha mãe, que nos firmou na religião católica. Então, a sexta-feira da paixão, em nossa casa, era um dia muito sagrado. Esse dia é um dia que marcou muito a minha infância,
porque esse dia a gente não era castigado por nada, a gente não era disciplinado, porque sexta-feira da Paixão era um dia extremamente santo. E sempre a minha mãe dizia assim: vocês não aprontem, porque sexta-feira da Paixão não há disciplina, mas sábado da Aleluia o galo vai cantar. Então era um dia muito respeitado e a gente fazia parte daquele contexto chamado Via Sacra, e tinha ali todo aquele sofrimento de Cristo, que Cristo passou ali indo ao caminho da cruz, e aquilo deixava, de uma certa forma, a minha alma inquieta. Eu pensava, como? Ele era filho de Deus, ele era poderoso, ele já nasceu em um milagre, tudo dele é um milagre. Por que ele foi até a cruz? Por que ele deixou-se ser cuspido no rosto? Por que ele se deixou ser entregue na mão daquelas pessoas que eram malvadas, a qual bateram tanto nele? E aquilo me deixava inquieta e tremendamente angustiada. Mas quando eu me tornei cristã, no contexto evangélico, que eu pude ver o Cristo que ama, o Cristo que aceitou morrer naquela cruz para trazer de volta a comunhão de Deus com o homem. Porque Deus, o nosso Criador, ele sempre desejou ter com o homem uma comunhão plena. Que esta comunhão, ela foi rompida no jardim do Éden. Quando o Adão, ele desobedeceu aquela ordem de Deus do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comerás. Então, aquele dia, o Adão, ele rompeu a comunhão com o nosso Deus, trazendo assim uma separação por causa do pecado. E ali, naquele dia, também foi feito a promessa da vinda de Jesus, a qual esmagaria a cabeça da serpente. E quando eu comecei a entender este amor incalculável, eu comecei a entender o grande amor que Jesus tem por cada ser humano, por cada pessoa. E com a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele rasgou o véu que separava o homem de Deus. Que nesse contexto do véu rasgado, havia um templo, e só quem podia falar com Deus era o sumo sacerdote, e ano. Ele entrava, apresentava as ofertas e falava ao Pai. Jesus, ele rasgou este véu, trazendo de volta a comunhão de Deus com o homem. Aí é que está a diferença do cristianismo. Porque todas as religiões, o religarem, a religião tentando religar o homem com Deus. E de repente Deus, de maneira extraordinária, ele vem atrás de refazer esta aliança com Jesus. Trazendo Jesus à terra, ele refaz a aliança de comunhão com Deus. Essa é toda a diferença que nós temos. Muitas vezes ouvimos a palavra, isso é exclusivismo? Não sei se mas eu estou falando hoje de um ponto de vista de fé, teológico e cristão. Porque Jesus, ele é uma linguagem totalmente de fé. Ele foi o Deus transcendente que se transformou em imanente e andou na terra. E eu acho muito legal, eu acho assim extraordinário que
as narrativas bíblicas, o evangelho, hoje, para quem não crê, a arqueologia, ela prova, tá lá o caminho de cruz que Jesus ele fez lá na cidade velha, antiga de Jerusalém. Tá lá aquelas ruas que naquele contexto havia muita gente na rua, havia feiras, havia mercado, havia supermercado, nos melhores lugares, onde estava o povo. Jesus ele foi levado ao meio da multidão, para que todos vissem o seu castigo e a sua dor. E hoje, essa história continua viva, vivinha na tradição cristã, de um Cristo que ele morreu, de um Cristo apaixonado pela humanidade, de um Cristo que está vivo na nossa história. Eu poderia citar inúmeras pessoas muito famosas, que até mesmo antes de Cristo já existiram e estão até hoje, né, na filosofia, como Platão, Aristóteles e outros. Mas só que como nosso Jesus, ele é diferente, porque Jesus, ele sabia para que veio e saberia o resultado de todas as coisas. Eu quero compartilhar com vocês uma fala de Jesus que está em Lucas 22. Olha o que Jesus disse, ó. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Olha, Jesus, aqui em Lucas 9, 22, Jesus está dizendo o que iria acontecer com ele. O sofrimento da cruz, o desprezo, o abandono. Jesus, ele sofreu o abandono dos seus amigos, o abandono do Pai. Quando o Pai olhou para ele, e ele, por ser o sacrifício perfeito do Cordeiro, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E ele disse: Pai, não me abandone. Ele sofreu aquela angústia. E o que está acontecendo neste momento? Deus, ele está exatamente no céu, no seu trono, vendo o seu filho, o único filho dele, morrendo numa cruz, por uma causa, a causa da nova aliança, a causa do rasgar do véu, de trazer de volta o homem, desta vez não mais com seus pecados cobertos pelo sangue de um cordeiro, ao ser apresentado no templo. Mas ele vê o seu filho naquela cruz, pendurado, chicoteado, bebendo vinagre naquela esponja, uma esponja suja. Mas ele diz: vale a pena eu estar aqui. Vale a pena eu estar nesta cruz, abandonado pelos meus, desprezado. As mulheres estavam de longe a observar o que estava acontecendo naquele momento. Houve terremoto, houve trevas, houve grande reboliço na terra.
E os que estavam ali viram o véu rasgar. E eles diziam, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele estava ali a perecer naquela cruz. E achando pouco aqueles que estavam ali causando a sua dor, o seu mal, ainda furaram a sua costela. Porque ele tinha ao alto da cruz, no alto da cruz, sofrer por mim e por você. Essa foi uma paixão. A paixão que teve grandes fundamentos, relevância e mudança para a vida do homem. Hoje, qualquer homem, de qualquer nação, qualquer povo e qualquer língua, que olhar para esse Cristo, o Cristo que aceitou ir até a morte da cruz, com essa paixão, paixão pela humanidade, paixão pela salvação do homem, paixão pela nova aliança, paixão de uma comunhão. Jesus, ele rasgou este véu. Agora, os seus adoradores lhe adorarão em espírito e em verdade. Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. O triunfo de Cristo estava depois da cruz. O teu triunfo em glória. Muitos riram, zombavam. Tu não é filho de Deus, desce da cruz. Mas só que o amor de Jesus pelos homens, pela humanidade, pelo aflito, pelo pobre, por todos aqueles que têm fome e sede de justiça, era muito maior do que a sua dor, do que a sua tristeza, do que aquele cálice de angústia que ele estava bebendo. Porque no momento da dor e da angústia e do seu cálice, ele olhava para o triunfo do terceiro dia, que ele sabia que ele iria ressuscitar. E quando ele ressuscitasse, ele viria em triunfo de um Cristo glorioso que venceu a morte, que triunfou sobre o mal, que triunfou sobre as forças invisíveis que acorrentava o homem no pecado, na injustiça. E o Mestre fez isso por todos nós. Então, que este dia da paixão seja lembrado por cada um de nós como uma paixão de justa causa, como uma paixão cega, como uma paixão que deu certo, porque trouxe vida e abundância para todos os que creem neste Cristo. O nosso Jesus, ele não é o Jesus histórico. Ele pode até ser o Jesus histórico, porque faz parte da história, mas ele é o Jesus, Filho de Deus vivo, o Jesus da fé, o Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele foi a primícia de Deus, ele é o primeiro, porque ele triunfou sobre a morte. E é isto que significa a paixão dele, o amor infinito pelas almas. Ele veio para o pobre, ele veio para o aflito, ele veio para todos os que têm fome e que têm sede de justiça.
este Jesus, quando ele saiu daquela tumba fria, ao terceiro dia, o anjo tirou a pedra e sentou em cima. Aquilo que era obstáculo deixou de ser. E o Filho de Deus veio e ele pôde dizer: eu estive morto, mas agora estou vivo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu dou a vida eterna para todos que crêem. Todos aqueles que crêem no Filho de Deus, em Jesus, o Nazareno, não morre, mas tem a vida eterna. Nós, como cristãos, todos aqueles que aceitou o sacrifício vicário de Jesus, temos que ter esta certeza que o triunfo de Jesus foi depois da cruz e as nossas dores é tudo transitório. Nessa vida é tudo transitório. Jesus sabia disso. Por isso, escarnecido, açoitado, cuspido. Ele sabia que era transitório aquele momento. Mas depois da sua ressurreição, ele voltaria para o Pai e mandaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e nos mostrar o que há de vir. Que esta sexta-feira da paixão venha nascer em nosso coração a paixão por Cristo, pela justiça, pela verdade e pelo reino dos céus. Lembrando sempre que nós estamos nesta terra, mas é transitório. O nosso estar na terra é transitório, é passageiro. Jesus ele esteve na terra por 33 anos. A nossa finitude aqui na terra, nós não sabemos quanto tempo é, mas nós temos que ter certeza que ao deixar o corpo, estaremos com o nosso Cristo. O nosso momento aqui é transitório. Somos peregrinos na terra. Somos peregrinos na terra. E Jesus foi preparar um lugar para todos aqueles que nele creem. Medite nesta paixão do Cristo por mim e por você. Se você estiver passando algo terrível, não pergunte aonde está Deus. Porque Deus está presente no sofrimento humano. Deus sabe o que é a dor, pois ele viu o seu único filho morrer na cruz do Calvário. Mas ele sabia que ressuscitaria ao terceiro dia. E quando cumprisse o tempo determinado, Jesus voltaria para a destra do Pai e se vestia de glória, de justiça e de grandeza. E um dia, esse mesmo Cristo, ele vai voltar como um Cristo que triunfou sobre a morte. Um Cristo que trouxe a nova aliança. O Cristo que foi sacrifício perfeito e que rompeu o véu. E graças a esta paixão que ele tinha pelas almas, agora nós todos temos livre acesso ao Pai. Todas as vezes que nós lembrarmos desta sexta-feira da paixão, que nós venhamos meditar quão grande amor ele teve por nós. Compartilhe esta mensagem com todos os seus amigos, se inscreva no meu canal e vamos juntos levar as boas novas de Jesus Cristo e que a paz de nosso Deus
esteja conosco todos os dias de nossas vidas aqui na terra. Amém.